Senhoras, senhores, mais um sábado e um monte de novidades. Eu não chego a ser estarrecido, mas que rumo que esse país está tomando, que não vai levar aonde? O Congresso, 500 deputados vão à Comissão de Constituição e Justiça e decidem, baseado num artigo da Constituição, exatamente o artigo 51, fazem uma sessão aberta, 315 deputados votam a favor da suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem, que é uma situação provisória, enquanto ele estiver exercendo o mandato, não será julgado, está na lei. E aí o Supremo Tribunal Federal ignora isso, faz um arremedo de cumprimento, dizendo que das 5 acusações, as 2 mais tênues é que eles falaram, e fica por isso mesmo. Nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica que atinge patamares inacreditáveis. E aí eu venho dizendo aqui, naturalmente, ninguém quer ouvir, é claro, eu não entendo porquê. Nós não temos mais condição nenhuma de governar esse país sem uma nova Constituição. Essa Constituição atual, ela foi violada, violentada, destruída. Ah, e quem fez isso? Os golpistas do dia 8? Não, não foi quem fez isso. Quem fez isso foi o STF. E começou essa campanha de destruição da Constituição quando a Dilma foi impeachmentada. Sofreu impeachment, e o artigo que regula o impeachment do presidente diz que a pena acessória, a perda, ficar inelegível por 8 anos. E o Supremo, agredindo a Constituição, disse: não, vamos só tirar ela, mas vamos deixar ela elegível. Quem sabe ela não volta o ano que vem como nova presidenta. E aí? E essas coisas todas continuam acontecendo. Aí eu fui dar uma olhada, eu digo, caramba, quem é essa turma do STF? Aí verifiquei que o artigo 101 da Constituição diz que pode ser candidato ao STF, indicado pelo presidente da República, maiores de 35 anos, menores de 65, que tenham notável saber jurídico. Aí eu fico pensando, de todos aqueles 11 que estão ali, só 1 ou 2 foram juízes. Teve um até, público e notório, ele tentou fazer concurso para ser juiz várias vezes, e não foi aprovado. Então esse camarada, que hoje é ministro do Supremo, ele não tem notório saber. Isso tanto mais é verdade que vários juízes auxiliares, que são juízes de verdade, são contratados e pagos para assessorar os ministros do STF, que não têm experiência nenhuma em parte de julgamento. Esse é o país que nós estamos vivendo. E é tudo isso que nós precisamos reformar, reconstruir, reorganizar, e a situação está se tornando cada vez pior. Pior. É a história do golpe do dia 8 de janeiro. Houve ali uma postura de insatisfação com o governo que estava saindo, não, do governo que estava entrando, porque sabiam que a condição que foi colocada ali da volta do atual presidente, Alídio, olha que bacana, Alídio, esse cidadão não tinha condição nenhuma, nunca teve, de ser presidente da República, e foi imposto, e foi colocado ali, condenado, em todas as instâncias, inclusive no STF, que aí pegou uma firula técnica e deixou o cara liberado. Mas espera aí, e já não estava já dentro daquela famosa lei que diz que o cara condenado em segunda instância não pode ser reeleito, né? Não pode concorrer sequer a uma eleição. Aí, falando em eleição, uma coisa que muitos me perguntaram, o tal do fundo partidário, o fundo eleitoral. O fundo partidário e o fundo eleitoral são verbas públicas destinadas à manutenção dos partidos políticos. O Brasil é um país tão estranho que ele tem 33 partidos políticos.
E eu fico... Geralmente o partido político são partidos que demonstram uma tendência de alguma coisa. Um é conservador, o outro é liberal, o outro é isso, o outro é aquilo. Aqui tem 33. Se você pegar os estatutos dos partidos, poucas diferenças existem entre um e outro. Não há uma clara definição, com exceção do PT, que é um partido comunista. E que um país democrático não poderia admitir um país comunista. Vamos fazer o contrário. No país comunista tem algum partido democrático concorrendo às inexistentes eleições? É o caos. Nós estamos vivendo o caos. Voltando à vaca fria da Constituição, também dando uma olhadinha, verifiquei o seguinte: tem que ter uma nova Constituição urgente. Essa atual Constituição antiga, de 88, não tão antiga assim, ela tinha 240 e poucos artigos. Desses, já tem modificações através de projetos, né, que foram já votados e já foram inseridos, né, PECs, alteração da Constituição, 140 artigos já foram alterados. E tem um monte de PECs aí aguardando também para serem julgadas, julgadas que eu digo, apreciadas no Congresso, para serem alteradas. Ora, como é que você pode pegar uma Constituição que ela não tem mais nada do original? E está vivendo por momentos, tipo soluço. Deu um soluço aqui, muda a Constituição. Deu um soluço ali, muda. Até algumas cláusulas chamadas pétreas, que seria uma base, por exemplo, livre direito de manifestação. Uma cláusula foi ignorada. De opinião, poder emana do povo, foi ignorada. Então, estamos vivendo uma situação tão caótica, tão estranha, vendo também aquela velha história. A base de todo o sistema está apoiado dentro de uma Constituição, que é a regra principal, que vai permitir que todas as demais leis e regulamentos e regras emanem da Constituição. Se a Constituição virou um caos, o caos está disseminado em tudo que é lugar. De cima para baixo, não há como você se referenciar mais. O que ontem era uma verdade, hoje não é. E esse fato está chegando a condições totalmente absurdas. Por exemplo, tanto havia na própria Constituição dizia que o presidente da República é julgado pelo STF durante o exercício do cargo. Ele saiu do cargo, ele vai para a primeira instância. Não fizeram nada e botaram o Bolsonaro para ser julgado já fora do cargo na própria STF. Quer dizer, está havendo um total de respeito e descumprimento das próprias regras que a Carta Magna define. E o que é pior, ninguém está dizendo nada, ninguém está fazendo nada, nem o próprio Congresso, que deveria ser o primeiro a se levantar, particularmente o Senado, que tem o poder impeditivo de regulamentar algumas ações do STF, e ninguém se mexe, e ninguém toma uma providência, ninguém toma uma atitude, ninguém absolutamente reage, de forma que estamos vivenciando uma insegurança jurídica caótica, que isso se reflete em todos os níveis, e gera para o próprio pessoal profissional da justiça, juízes de primeira instância, de segunda, já nos colegiados, uma insegurança total. Uns a favor, outros contra, mas isso não é papel da justiça. O papel da justiça é pegar a lei, fazer a lei, ver onde ela se aplica materialmente. E aí reside a grande tranquilidade de um povo que sabe que o certo é o certo, o errado é o errado, e tem alguém para definir isso. Quando isso não acontece mais, a insegurança é total. E aí começam a acontecer absurdos em todas as instâncias. Na hora que a justiça se torna casuística, cada momento, cada participante, cada ator no processo vai receber uma solução diferente do outro pelo mesmo tema, porque é uma questão de ponto de vista, uma questão de maneira de entender que não caberia
exatamente a quem está administrando a justiça. Estamos vivendo um momento muito complicado e muito difícil. E eu acho que um presidente da República a ser eleito, um dia, qualquer um que seja, a primeira providência é tomar todas as providências legais para que haja uma nova Assembleia Constituinte. E pegar todas essas experiências que foram passadas e defini-las claramente, organizadamente, e começar a traçar um novo rumo para o país. Então, de tal maneira que ninguém fique isento de cumprir a Constituição impunemente, como vem acontecendo agora. Se não se cumpre, por aí, fica por aí mesmo. De forma que é uma situação extremamente delicada, para não dizer outra coisa, no qual permite ações que parecem perseguição, ações que parecem venalidade, ações que parecem, porque a definição exata, cada caso é um caso, mas sugere condições, principalmente se sabendo que existe um componente no campo do poder chamado psicossocial. Psicossocial, qual é o sentimento de cada um do povo, da nação, em relação a essa insegurança jurídica? É muito complicado. Ninguém sabe o que é certo hoje, o que é errado amanhã, e vice-versa. De forma, senhores e senhoras, que nós estamos nos vendo em frente a um desafio muito importante para um país se tornar um país realmente respeitado e sério. Economicamente, nós saímos da 7ª posição mundial para a 10ª em poucos anos. Estão mentindo descaradamente contra a inflação, fazendo maquiagem nos cálculos. Falsamente, ninguém fala nada sobre isso. Atribuindo pesos diferentes para coisas diferentes, para poder fazer uma matemática, dizer que a inflação é só isso, esse pouquinho, mentira. Os preços são cada vez mais alucinados, mais absurdos. Outro dia falamos dos preços do combustível, que não tem 75% só gasolina, o restante é álcool e água, basicamente. E, no entanto, se cobra como se fosse tudo gasolina. Quer dizer, é uma falta de respeito ao povo, ao habitante e àqueles que pagam o imposto. Eu estava lendo a Margaret Thatcher, aquela primeira-ministra inglesa, dizendo que o governo não tem dinheiro. O que ele faz é que o povo oferece parte dos seus recursos para o governo para que ele produza para o povo determinadas coisas que são de sua alçada, tipo segurança pública. Quando eu descubro que o orçamento das ações sociais, vamos chamar de ações sociais, é muito maior do que das Forças Armadas, é assustador. É assustador. Se gasta mais dinheiro com ações sociais do que com as Forças Armadas. Que eu vou falar um dia só sobre as despesas e os valores e o que as Forças Armadas representam efetivamente. Eu dei um toque a semana passada e falei que se não houvesse Forças Armadas fortes e poderosas, nós estamos sujeitos a não termos país, na hora que algum engraçadinho resolver fazer uma ação aqui. Lembre-se que anteontem, um grupo, uma equipe Delta dos Estados Unidos entraram na Venezuela e retiraram lá todos os dissidentes que estavam alojados na Embaixada Argentina em La Paz. La Paz na Bolívia, desculpe, na Venezuela. Então, em Caracas. Então, é toda uma situação que nós não estamos nos atentando, quer dizer, nós estamos, mas quem deveria estar atentando não está, por incrível que pareça. Bom, isso é um longo papo, uma longa conversa, e o tema de hoje é só um. Precisamos de uma nova Constituição com urgência. Se é para respeitar a Constituição, que ela seja boa, que ela funcione e seja efetivamente um marco, uma diretriz e um ponto de apoio na vida de cada um dos habitantes. E não uma colcha de retalhos que possa ser remendada a cada dia, a critério de um problema, de uma necessidade, de um ponto de vista. Isso é o caos numa Constituição.
emendas constitucionais às toneladas. Isso não é possível. Isso é um absurdo sob todos os pontos de vista. Bem, desejo a todos um bom domingo, uma boa noite, fiquem com Deus e muito obrigado. E vamos realmente, dentro das nossas possibilidades, vamos pensar em como fazer e o que fazer para poder, de alguma maneira, interferir no caos atual, de forma que possamos passar a ter uma nova Constituição e que ela seja um reflexo das necessidades reais do nosso país. Boa noite, muito obrigado.